única coisa que a companhia tem que resolver hoje para gerar o resultado que ela tem que gerar? Pô, não sei. Deveria cancelar a agenda inteira e passar o resto do dia pensando nessa resposta. Todo mundo tem um conteúdo, um conhecimento para ser produzido que vai ter uma pessoa do outro lado capaz de e interessada em comprar aquele conteúdo. Não se constrói uma empresa no início já para dar certo quem já não errou muito antes, né? O tamanho da empresa se limita à capacidade do CEO. Cara, você não tem que fazer o que você gosta ou o que é mais fácil, você tem que fazer o que precisa ser feito para a empresa. As escolhas difíceis hoje, vida fácil amanhã. Estou aqui nada mais, nada menos com o nosso grande amigo e parceiro de negócio também, Michel. Michel, obrigado por estar aqui. O que vocês querem fazer de verdade pelas pessoas assim? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso Brand Talks, ou seja, aqui a finalidade é nós falarmos de marca, de negócios, de gestão, de posicionamento e como implementar isso nas nossas empresas para que elas cresçam mais e atraiam mais clientes qualificados e a gente aumente o número de pessoas que querem comprar os nossos produtos ou serviços. Bom, meu nome é Leon Celso, eu sou fundador da Autêntica, uma empresa de criação e posicionamento de marcas, já estamos há muitos anos no mercado, e fundador da metodologia também MPM, que é o Manual de Posicionamento de Marca, que ajudou mais de 2.000 empresas nos últimos anos. Estou aqui nada mais, nada menos com o nosso grande amigo e parceiro de negócio também, Michel. Michel, obrigado por estar aqui num cenário inusitado, né? Sim. Estamos em Campos do Jordão. A gente tá chique demais, né, rapaz? Cara, o negócio tá romantizado aqui. Tá refinado, né? Refinado. Bom, a finalidade aqui do nosso papo é realmente a gente conversar como se a gente fosse amigo, né? Eu não vou muito com a sua cara, você não vai com a minha, mas a gente, né? Aparece que é amigo aqui, enfim. E o papo, cara, a gente veio conversando, né, na viagem de vindo pra cá. Você veio falando muito sobre gestão, negócios e a criação da Last Link. E tem uma coisa que sempre me atrai muito em todas as pessoas, né, que assim tem empresa que me atrai. Como eu estudo muito mitos, religiões, a criação de marcas, obviamente, existe um ponto inicial que é o que eu chamo de mito fundacional, que é a história que fundou aquela empresa, que é a primeira coisa que aconteceu para as outras começarem a acontecer. Sei que você não começou a trabalhar de hoje. Sim. Já é empresário há muitos anos. Antes disso, queria que você se apresentasse um pouco, mas contasse pra gente daqui a pouco. A primeira pergunta que eu tenho assim já no coração, que eu estava curioso para te perguntar lá no helicóptero, mas não perguntei. Como é que começou esse negócio, né? E... Antes o charuto, né? Então eu vou deixar você contando pra gente, eu vou acender meu charuto e daqui a pouco eu acendo o seu. Tá bom. Cara, basicamente assim, o que eu percebi, né, quando eu tomei a decisão de construir a Last Link, é que, primeiro de tudo, que eu precisava mirar em algum lugar que fosse crescente, um negócio, um mercado fosse crescente. E quando eu construo algo, como foi a empresa anterior que a gente construiu também, O que você tinha antes? foi a Boom, foi uma plataforma que ajudava tanto em gestão, em crescer em Instagram, em seguidores e tudo mais. Que legal, você conhecia essa plataforma? Boom, sim. Que legal. E ela fez a maior, talvez, no nosso nicho, em 2018, 2019 ali. O que ela fazia no Instagram? Ela ajudava a grandes marcas, a todas as marcas, na verdade, a influencers e etc., a aumentar a sua audiência no Instagram, fazendo gestões ali de conteúdo e fazendo automações ali dentro do próprio Instagram. Então, criava um engajamento muito forte com o público-alvo e ela fazia esse crescimento da conta dentro do próprio Instagram. Então, você mirava, por exemplo, quem que era o seu competidor para você pegar, Que legal. agir com o público dele e atrair de volta. Que legal, era uma ferramenta então de interação automática. Isso, era uma ferramenta de interação automática. Só que, ao mesmo tempo, era um modelo de negócio que não era um negócio para a vida inteira, sabe? Era um negócio que era realmente muito útil para aquele momento, assim como todo negócio, né, cara? Tem um timing muito certo, né? E foi um negócio que não existia ads, ads não existia direito. A gente acertou o time ali de uma forma que a gente impactou muita gente. Eu tenho gente que me agradece até hoje, porque cresceu muito a audiência ali Naquela época aproveitou a onda. E então foi algo muito importante para aquelas pessoas ali. E acho que aí entra o ponto que vou conectar até com por que a Last Link existe. A gente transformou a vida das pessoas, sabe? E quando a gente veio para a Last Link, o que eu entendi que, cara, fazia muito sentido construir a Last Link. Não é que o papo de propósito é só uma coisa muito clichê, mas é que ele sustenta qualquer tipo de negócio. Sim. Se você não tiver um propósito por trás, o negócio não se sustenta. Vai ser só você vendendo um produto que não tem sustentabilidade no longo prazo. E a razão além do dinheiro, né? E o que eu percebi é uma frase que eu falo com todo mundo que eu interajo, assim, principalmente com investidores e tudo mais,
que quando eu percebi que a Lashnik seria um negócio de verdade de longo prazo, quando eu percebi, cara, que todo mundo tem um conteúdo, um conhecimento para ser produzido, que vai ter uma pessoa do outro lado capaz de interessada em comprar aquele conteúdo, aquele... Essa foi a visão que você teve assim, de negócio. Do negócio. Eu falei assim, cara, e pensando em educação, o mundo cada vez sendo mais dinâmico, cada vez mais buscando por especialistas, né? Porque assim, se você fazer uma análise de 2010 a 2015, quem que era famoso na internet? Era Cantores, né? isso, cantores, artistas De TV, jogadores de futebol, tudo mais. 2015 a Não 2020 tinha, né? ali. É verdade, não tinha esses influenciadores que tem hoje, né? Exato. 2015 a 20 nasceram alguns influenciadores que eram bons em tudo, né? O cara era bom em guerra na Ucrânia, não sei o que e tudo mais. Na minha época, até que eu era fisiculturista, tinha uns caras do fisiculturismo, realmente nessa época que começou a ficar famoso, os canais, essas coisas do YouTube. Mas não conseguiam monetizar ainda. Isso, não virava dinheiro. Não virava dinheiro, e era o blogueirinho, era todo mundo muito criticado e tudo mais. Sim. E aí, o que acontece? A internet, ela é uma coisa de nicho. Então, assim, as pessoas precisam cada vez mais buscar o maior especialista naquele assunto. Elas estão interessadas em buscar aquele maior especialista naquele assunto. Então, em 2020 para 2025, houve essa transformação das pessoas entenderem que elas precisavam nichar e ser especialistas e bons naqueles assuntos, que não podia ser um pato, porque elas precisavam ser a referência, e mesmo sendo uma referência num ponto muito específico, como eu já vi casos, por exemplo, de nutricionista que é especialista em mulheres grávidas, e ela tem uma audiência gigantesca de milhares de mulheres grávidas. Então você vai pensar assim, em 2015 você ia pensar assim, cara, eu vou ser um especialista nutricionista de mulheres grávidas. Não existia isso. Esses super nichos, né? E super nichos. E aí a internet, isso conectou muito com a minha visão de, cara, a internet vai ser cada vez mais esse negócio de super nichos, e cada vez mais sendo super nichos é um loop infinito, porque vai ter esse crescimento. E aqui entra um ponto muito interessante que eu acho que conecta... Isso é muito legal. Eu vou anotar aqui na minha mente porque isso que você falou é extraordinário. Mas já tá essa nota aqui já para audiência também. Cara, isso de super nicho, você falou algo que realmente é uma revolução se o cara começar a pensar a partir desse ponto de vista para criar qualquer negócio ou refinar o próprio negócio. Exato. Enfim. E aí a gente vai entendendo que esse cara, sendo um super nicho, ele consegue ter toda uma esteira ali de oferta de produtos diferentes, porque cada pessoa tem uma demanda de aprendizado diferente. Uma consegue aprender com um curso, outra precisa de uma mentoria, pegar na mão. Tá aí o seu charuto. Pra quem não sabe, esse é o primeiro charuto do Michel, né? Você vai ter que estar gravado mesmo, porque eu nunca fumei na minha vida, então assim... Nem sei se fala fumar, né? É charutar. A gente fala que é baforar, né? Então a fumaça ela não vai nunca pro pulmão, né? Você bafora, essa fumaça fica só na sua boca. E o charuto, né? Ele tem ali a substância, ele tem uma substância só que é a nicotina. E a nicotina ela aumenta o foco, né? Ela ajuda em várias coisas, como também, né? Óbvio, eu não estou dizendo que isso aqui é maravilhoso, né? Para usar todo dia, mas o charuto ele é mais para conversas, para momentos de contemplação, conversas de negócio, momentos pessoais também. Às vezes, no nascimento de um filho, você quer, né? Ou um momento de estudo, ou um momento de pensamento em negócios, ou numa viagem que tem uma paisagem bonita como essa, enfim. Então isso tudo é a união perfeita, né? Então o tabaco, ele tem a sua origem no mundo indígena. E ele era exclusivamente usado no momento onde eles estavam trabalhando ou num momento de conversa na fogueira, né? Então o tabaco ele era usado para que tivesse esse momento de união. Então eis o porquê do charuto, né? Eles usavam de uma forma diferente. Eles usavam o rapé, que aí no caso é o pó, né, do tabaco. Então eles colocavam na boca ou aspiravam, né, eles cheiravam esse tabaco e aí, enfim, para essa finalidade de contemplação, no momento de mais atenção, né? Uma roda de conversa com os amigos, né? Então, vamos lá, é bem simples, você puxa na boca só, né? Como uma mamadeira assim, né? Você puxa. Acho que o seu apagou. Eu vou acender para ti. Aqui, eu tá acendendo de novo. Aí você puxa e aí você deixa a fumaça um pouquinho na boca, vai soltando. E o charuto, você vai sentindo daqui a pouco, né, a nicotina entrando, né? Então você vai sentir que você vai ficar mais focado, só que ao mesmo tempo mais relaxado. Deixa eu ver se tá
Já fumaçando, aí ó, tá fumaçando. Agora ele começa a pegar, que aqui tá ventando muito. Isso aí. Só não levar pro pulmão e agora você deixa na boca, né? É isso aí. Aí, ó. Então, primeiro... É o seu primeiro charuto, né? Não sei se a sua esposa vai gostar muito. É, vou ter que explicar lá em casa. Mas aí, a partir aí desse ponto que você viu o Super Nichos e a internet mudando completamente a forma como ela agia, a Lash Link ela começou a se apresentar no seu horizonte a partir disso, então. Que você vê nesse mercado, esse zeitgeist, né? Esse momento do mundo, porra, peraí, vai mudar o mercado. E aí conecta também, que eu falei assim, cara, aqui eu consigo ter uma transformação, que acho que sempre é sobre transformações. Assim como o Creator, que a gente chama, né? Ele tem essa transformação na vida da pessoa, quando ela está entregando, seja... uma forma de ter uma rentabilidade maior ou uma saúde melhor e etc, né? Ou, enfim, a gente tem que trazer isso para ele também. Então a gente entrega para eles essa infraestrutura que ele precisa, tanto de pagamento, tanto para educação, e a gente também tem liderado o movimento de ajudá-los nessa de transformação do que eles têm hoje como negócio. Porque, cara, é algo muito novo. E a gente tem muita gente nesse mundo que subiu sem escadinhas, subiu num elevador muito rápido, sabe? Então, assim, ele ainda precisa entender que, cara, para ele sustentar lá em cima, ele precisa transformar aquilo num negócio. Tem muito, a maior fala que eu escuto hoje é: eu quero ser uma escola de educação. Só que eles não entendem que para ser uma escola de educação, eles precisam ter uma estrutura que sustente ela. Ele precisa despersonificar sobre aquela pessoa ali, né? E ele trazer aquilo para esse nome dessa escola, para essa gestão dessa empresa que vai ser construída, que vai poder vender como um equity em algum dia, que vai poder consolidar e etc. Hoje fica só o rosto do expert, né? Beleza que ele pensa que é uma escola de educação, aliás, que é uma empresa de educação, até pode ser, mas de um professor só, né? Exatamente. E aí quando ele precisa fazer essa venda, ele pensa em fazer essa transição, ele tem um risco de pessoa, que é intrinsecamente ele ali. Entendi. Então aí começa a ficar mais difícil. Pô, imagina, você vendeu a empresa, mas vou ter você para sempre? Não vai ter você para sempre. Então acho que é muito importante nessa construção, né, ter delegar essa autoridade, né, para esse negócio. E criar time, né, para isso. E criar time para isso. Eu acho que pessoas é um dos grandes pilares para sustentar isso, né? Sim. E não é só... Você tem que se tornar atrativo para que você atraia pessoas boas, né? Então é onde eu entro muito com grandes nomes que a gente conversa, que acaba fazendo muita mentoria e tudo mais, que é muito próximo dos clientes nossos lá, para ajudá-los nessa construção do que eles têm hoje como um negócio de verdade, sabe? Dessa Então, empresa de verdade. Sim, assim, eu acho que comecei a trabalhar muito novo, né? Desde os 15 anos ali. Você tem quantos anos, Michel? Tenho 40. Caralho. Até você tá conservadinho, cara. Você fez mais plástica agora, né? O que você fez? Não é famosa da dermatologista. É mesmo? Ajuda, cara. Então... Vai conservar. Ela cuida de mim, mas assim... Que legal, que legal. Mas basicamente, o que acontece? Eu aprendi muito, cara, no mundo corporativo, do que fazer e do que não fazer, né? E essa experiência que eu tive na Boom me ajudou bastante e que me impulsionou também a sempre querer estar num meio de grandes empreendedores. Então, desde a Boom ali mesmo, eu comecei a investir numa empresa que foi comprada pela Local Web, que é a Bag, né? Me conectei muito com outros investidores também de Venture Capital do Vale do Silício, desde 2018, 2019 ali, que eu investi em alguns fundos ali. Então isso tudo foi me trazido. A empresa ela veio antes, então, de 2018, então. A Boom, ela foi até 19, 20 ali, a Lash Link nasceu em 20. Entendi. Entendeu? Se a gente fosse fazer uma linha do tempo assim, né? Porque eu acho que o pessoal não conhece a sua linha do tempo, né? Bom, eu te acompanho um pouco porque, né, a gente, né, é parceiro hoje. Mas eu não conhecia você não é muito de postar nada, enfim, não é só a finalidade que ele ser um influencer nesse primeiro momento. Eu entendo. Mas o que te trouxe até aqui? Quem que é o Michel? Quem que é o Michel, sei lá, moleque? O que você estudou? O que tu fez? Teu primeiro trampo, Sim. Tuas primeiras empresas até a Lash Link chegar, porque quando a gente olha para a Lash Link hoje, que é a empresa que a gente usa e tem tanto apreço, que cuida tão bem do nosso dinheiro, de todas as vendas que a gente faz, e a gente
olha para aquela estrutura de empresa, né? Porque agora eu tô mais por dentro da empresa. A Gabi me contou muita coisa, a Mavi também, enfim. Sim. Cara, é muito bonito a cultura, a organização e a marca agora tá ficando mais forte, cada vez mais forte. Obviamente a gente vê que foi construído. Também. Um prazer, mas quando eu olhei para a empresa, eu falei assim, cara, isso aqui já foi construído para dar certo desde o início, mas não se constrói uma empresa no início já para dar certo quem já não errou muito antes, né? Sim. Então, de onde que tu veio, né? Quem é, de onde viveu, o que comeu? Sim, eu sou de Conselheiro Lafayette, eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos e já era o cara de resolver problemas, assim, sabe? Eu acho que com 15, 16 anos eu precisei entender que eu ia ter que dar meu jeito na vida. Você não veio de família rica? Eu não vim de família rica e também não posso reclamar, mas também eu sabia que eu tinha que dar meu jeito. Era uma classe média ali, baixa, exato. É que nem minha família também. Eu tinha as coisinhas para comer em casa, nunca passei necessidade, mas... Exato, é isso. E aí eu comecei a trabalhar num provedor de internet com 15, 16 anos ali, com carteira assinada mesmo, fazia o site de todas as empresas em volta dele ali, fazia a gestão de servidores, toda essa parte. Que legal! Entrei falando que sabia fazer tudo e não sabia fazer tudo, mas aprendi. Você pegou a época de DOS, então... Se a gente tá falando assim, que você tinha 15 anos, você pegou o início do Windows 95, 98, Total, XP. Total. É, maneiro. Era 2001 isso aí, cara. É isso aí. E aí, bug do Windows 2000, essas coisas todas aí. E aí... Pacote Office que às vezes não travava, enfim. Eu era técnico de TI também, né? Então... Impressora matricial. Aquele cabo enorme, né? Que dava pau direto. Exatamente. E aí, cara, eu percebi que quando eu comecei a trabalhar nesse provedor, eu sempre queria criar uma coisa minha. E eu com 16, 17 anos eu já criei um site meu muito famoso na cidade, que era um site de tirar fotos. Não existia Instagram e poucas pessoas tinham máquina de tirar foto, né? Que legal! Então eu criei um site que tirava foto da galera, meus amigos tiravam, eu era mais tímido ali, né? Então eu coloquei 4 amigos de sócio, acho que foi a maior cagada que eu fiz, foi pegar a escolha. Acho que esse é o primeiro erro. Não coloque os seus melhores amigos como sócio. Eu adoro eles até hoje. Porque eles não são mais meus amigos, né? Não, mas assim, mas não funciona. Porque, né? Mas eu coloquei 4 amigos ali e falei, cara, acho que foi um grande erro que eu tive no começo que me ensinou pro resto da vida, assim, sabe? E aí... Eu tive amigo de sócio também na minha primeira empresa, a gente é amigo até hoje e tal, mas dá palma. Dá palma, né? Fora. E aí, eu fui comprando a parte de cada um depois, eu lembro disso. A gente ficou com esse site uns 7 anos, assim. Caramba! No final das contas, era só ter feito o Instagram, cara. Poxa vida, era só ter feito, já tava feito. Pô. Mas é que as pessoas não tinham câmera. Aí eu ia postar sozinho. Esse era o desafio, né? Então, assim, os fotógrafos iam nas festas e tal. Chegou um momento que eu saí desse provedor, fui trabalhar numa cooperativa de transporte, ser meio que líder de tecnologia lá. Depois eu fui seguir uma carreira na Vale. E aí, nesse tempo, esse site foi existindo, eu fui fazendo outras coisas, assim, side jobs, de tipo, criar um servidor de hospedagem, várias coisas assim. E você foi aprendendo sozinho? Você foi fazendo curso, nada? Sozinho. Não, eu acabei formando em sistemas, né, como faculdade, mas, entendi. Cara, de novo, eu sempre tive mais facilidade de aprender sozinho, assim, de botar a mão na massa. Eu também sou que nem você, cara, eu gosto assim, mas eu gosto do cara ali da caverna, né? Isso é coisa de autista, você sabia, né? Então, acho que acaba tendo que... sei lá, sala de aula às vezes tinha um pouco de distração, sabe? Então acho que... Concordo. E não era a mesma velocidade também. E aí, tinha um momento nesse site, que é até engraçado, cara, que minha mãe, que não entendia nada de tecnologia, ela gerenciava o site. Eu queria automações naquela época. Caramba! Ela chegava, ligava a câmera, já descarregava ali, já colocava logomarca nas fotos, já ia pro site direto. Cara, que legal! Isso aí é sempre a minha base, é parte daí, sabe? Que se você for ver, sim, tudo. Eu sempre tive preguiça de fazer trabalho burro, cara. Então, Pera, essa é maneira. Sempre tive preguiça de fazer trabalho burro. Exato. Pô, isso é muito massa, velho. Porque, cara, quando eu coloquei isso pra mim, eu falei assim, cara, eu não tenho trabalho repetitivo, eu não vou fazer isso aqui, sabe? Eu quero trazer o que vai ser, ou gastar minha inteligência em coisas que vai realmente disruptar o negócio, entendeu? Então, assim, desde novo eu tive esse mindset. E eu não vou ficar aqui, tipo, o fotógrafo chegando e eu atualizar, não. Coloquei isso pra minha mãe fazer na época e ela gerenciava isso. É até quase como um mindset, entre aspas, óbvio, preguiçoso, né? Exato. Tipo assim, cara, eu não vou ficar repetindo isso aqui sempre. Como é que eu torno isso aqui automático? Mas às vezes, assim, você vê que o preguiçoso, às vezes ele é mais criativo, né? Porque ele busca mais saída. Às vezes o cara que não tem essa preguiça vai repetir um trabalho burro ali e não vai pensar em como que eu posso parar de carregar pra cima e pra baixo essa pedra aqui, entendeu?
Então acho que tem... Essa mentalidade eu vejo muito ela na Last Link hoje, né? Então olha só, a origem do menino de 15 anos, 16 anos, 17, 18, aí depois essa primeira empresa, hoje, né, na Last. Sim. Porque quando a gente vê, bom, a gente nunca teve problema com checkout praticamente, a gente nunca teve problema com dados, números, e isso é muito difícil, porque a gente já teve problema com várias outras. E a origem de processos e sistemas tão eficientes hoje ali, tá ali, né? Já no menino. E a né? cultura nasce do fundador, cara. É isso Acho aí. que, assim, lógico que você tem que ir evoluindo ela conforme as pessoas que você vai trazendo, e não é só nele que vai permanecer. Perfeito. Mas essa é uma das culturas, um dos valores que a gente tem dentro de casa, assim, sabe? Então, acho que a gente Sim. não é escalar colocando 100 pessoas para dentro e não, cara, a gente... O mundo é o extremo, ou é automatizar aquilo que a gente pode fazer dentro de casa, Só sabe? usar menos pessoas e ficar mais barata a operação e aí Exato, mais e a lucrativo, qualidade mais é rápido. melhor, e a qualidade vai ser melhor, ainda mais agora com IA. Então, assim, a gente percebe muito ganho operacional trazendo essas coisas para dentro. Tanto que pra gente, quando a gente olha para o mercado, a gente é uma das empresas, talvez a que menos captou do mercado que está de VC, no nosso mercado de Creator, e que conseguiu se sustentar num crescimento escalável desse tempo todo, sabe? Então, acho que a gente sempre foi muito eficiente. Acho que o fato de eu ter a empresa anterior, que foi bootstrap total, que a gente não precisou de trazer investidor para dentro, né? Que legal, ela veio do esforço de vocês mesmo. Do esforço da gente. A anterior e a Last Link eu vi que precisava minimamente de um investimento, mas eu já vim com uma cultura, cara, não é sair de gastação, mas de fazer um negócio com o pé no chão. Que bacana, cara. Que Então, acho que a bacana. cultura ajuda a gente bastante. Tem uma coisa que eu falo muito, né? Uma empresa é a materialização das ideias do dono. Exato. E aí, Né? conectando aquilo que a gente estava falando, né? Porque assim, conecta também até com o nosso mercado de produtores digitais, etc. Porque assim, você percebe que o tamanho da empresa se limita à capacidade do CEO, sabe? Então, quanto mais... Essa bate, né? Exato. Essa para qualquer dono de empresa que tá ouvindo agora, tipo assim, a sua empresa é do seu tamanho, meu amigo. Seu tamanho. Não, mas o meu time, não sei o que lá. Pois é, você colocou ele ali. E sabe uma coisa? Isso aí é uma coisa que eu tenho pra mim. Se for na hora qualquer pessoa do meu time, eles vão assistir isso, vão lembrar disso. Tudo que acontece na empresa, eu coloco eu e o Michel como culpado. Eu escolhi cada um pra estar ali. Então, assim, eles estão ali pra errar por mim na ponta. Eu acho que eu não tenho que microgerenciá-los, mas, cara, eu escolhi cada um pra estar ali. E se eu não tô conseguindo fazer com que eles entreguem, a responsabilidade é minha de não tá. Então, eu acho que isso aí... Você contratou errado, e se contratou errado. Ou treinei errado, ou eu direcionei errado. Então, acho que assim... Eu acho que quando a gente tá falando de marca e empresa, né? Porque quando a gente fala de uma empresa, a gente tá falando de uma marca, né? Eu acho que a partir do momento que o dono ele consegue ter essa mentalidade e ter o peito aberto de verdade para admitir, para assumir esse ponto em especial, esse ponto assim, mas ser honesto de verdade, não falar da boca. Sim. Não, é minha culpa. Não. Realmente, cara, esse resultado é meu. É isso. É minha culpa direta de tudo que tá acontecendo aqui dentro. Eu acho que é a partir desse momento que a marca começa a crescer de verdade. É a partir desse momento que o cara começa a crescer de verdade, porque ele vai entender uma coisa. Eu, como psicoterapeuta, é o que a gente falava no consultório de colocar os pés no chão. Uhum. Às vezes o cara chegava, né, com uma neurose, com uma coisa na cabeça. Não, cara, porque eu acho tal coisa, etc, tal. Aí a gente ia, né, descascando a cebola até ele perceber. Nossa, aquilo que eu chamava, um exemplo bobo, tá, de xícara de café, eu percebi que, sei lá, era colher. Sim. Eu tava falando de uma coisa, mentindo pra mim mesmo que era uma outra coisa. Mas isso aí conecta, sabe com o quê? Com esse lance de... Quando eu falo que é minha culpa, eu trago pra mim que eu posso mudar aquilo. Então esse é o primeiro ponto. Você pisou no chão, né? Você falou assim, cara, é minha culpa. É minha culpa, então eu posso mudar isso. E aí entra um ponto que é talvez um ponto muito importante, que eu acho que todo empreendedor tem que ter um olhar quando acorda todos os dias. Que, cara, você não tem que fazer o que você gosta ou o que é mais fácil. Você tem que fazer o que precisa ser feito para a empresa. Você tem escolhas difíceis hoje, vida fácil amanhã. Eu acho que essa pergunta poderia estar no topo da agenda de qualquer empresário. O que precisa ser feito hoje para gerar o resultado que a empresa precisa? Exatamente. Se a gente não consegue ter essa resposta todo dia, há pouco tempo atrás, há um ano atrás, eu dei uma perdida, né? Tipo, o negócio veio crescendo muito, etc. Né? Para mim foi bastante, né? Porque, poxa, vim de uma realidade muito baixa. E quando foi crescendo muito, né? E eu comecei a entender que a empresa estava me pedindo coisas
e eu não tinha habilidade para fazer aquilo, foi um ponto para mim que eu comecei a fazer uma pergunta que até hoje ela me acompanha. Qual é a única coisa que precisa ser feita hoje que vai mudar os resultados da empresa? Exatamente. E sabe o que é o maior erro que acontece? O cara começa a se perder nisso, ele começa a se preocupar se está todo mundo ocupado. Mas ele esquece de priorizar o que é mais importante para a empresa. Isso que você mencionou, eu achei magnânimo, cara. Sim. Pô, gente, esse fogo tá fudendo a gente, né, soplar? Tá, no olho aqui tá foda. Porra! Caralho, foi uma péssima ideia esse fogo maldito, mas tudo. Não dá pra tampar um pouco da fumaça aqui. A cadeira. Vê se não tem um tampador de fogo, cara. Tá acabando com a conversa e a gente tá tentando se concentrar, estamos espretando o olho. Ardendo o olho, né? Tá. Porque tá exatamente na gente só. Essa merda. Acho que puxar. Eu acho que se puxar pro lado ali pra ponta ali, ó. Mas pega por baixo do tacho. Não, o tacho ele deve estar frio. Ah, mesmo? É, o vento, ó. Ah, não. Tá não? É a sua mão que tá fria. Então puxa por baixo. Né? E tem que deixar isso no vídeo, hein? Maneiro. A gente foi fazer um fogo aqui pra parecer elegante, fudeu com tudo o vento aqui. Puta, cara. Você tá com frio, irmão? Não, o frio não tá incomodando, não. O que tá incomodando é só A fumaça, o friozinho de boa até. Eu tô engolindo fumaça aqui. Eu também. Pô. É muito pesado? Eu empurro e você direciona. Se puxar só um pouquinho, cuidado com a mão, gente. Puxa pelo pé. Pega por baixo na panela. Puxa pelo pé. É essa fumaça aí que a gente tá curtindo. Vai. Se for mais um teco... Não trinca não, né? Não, se for mais um pouquinho já era. Tá legal aí agora? Como é que tá aí, Michel? Ela vai um pouco no Michel, né? É. Eu acho só um pouco, mano. Mais um teco aí. Agora vai. Não, melhor que tá já. Agora melhorou. Dá uma abafada aí no fogo aí, pronto. Mas. Nossa, agora melhorou. Entendeu? Nossa, pra caralho. Obrigado. Falando sobre as coisas importantes que. Sobre a única coisa. A única né? Se o coisa. cara, qual é a única coisa que a companhia tem que resolver hoje para gerar o resultado que ela tem que gerar? Né? E se não tiver essa resposta, porque pode acontecer, cara, pô, não sei. Deveria cancelar a agenda inteira e passar o resto do dia pensando nessa resposta. Mas você sabe que estratégia é sobre isso, sabe? Muita gente fala assim, cara, eu quero fazer estratégia de uma empresa e coloca lá ser a melhor empresa do mundo. Como? Mas, cara, não é. E às vezes nem é isso que você quer, entendeu? Às vezes você quer ser a melhor do estado, ou do bairro, Exato. ou da cidade. Exato. E aí, assim, tem um livro que é muito bom, cara, que fala sobre estratégia. Chama Good Strategy, Bad Strategy, que é o seguinte, ele derruba isso. Porque é o seguinte, estratégia de verdade é você trazer isso que você falou, cara, qual é a coisa mais importante aqui e ter isso numa forma sequencial. Por exemplo, cara, eu vou resolver esse problema aqui hoje, vou resolver esse amanhã e esse depois. E fazendo essas três coisas, que é o caminho, a estratégia ela é o caminho para você chegar em algum onde você quer chegar. E não é sobre o destino, é sobre essa jornada. Então é escolher, e eu acho que o maior desafio de um CEO é dizer não para algumas coisas, sabe? E o cara não sabe tomar essas decisões. Na verdade, né? Hã? Eu acho que para muitas coisas, na verdade. Muitas coisas. E tem a única coisa importante, acho que esse é o grande desafio que a gente tem, porque às vezes você tem muito recurso e você fala assim, cara, eu vou apostar nas duas, mas aí acaba não fazendo nenhuma tão bem. Nenhum andar. Então acho que esse é um desafio. Lógico que, cara, dependendo da empresa, a gente tem que apostar em certas coisas, mas tem que ter a coisa que é mais importante. E assim, e conseguir, que acho que é um ponto muito importante, não é só ter essa estratégia muito bem estabelecida, mas é ter o time entendendo que essa estratégia é a mais importante, o porquê que ela é importante. E aí que é o que aquela frase, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Essa é do Jim Collins, não é? Não, é do Jack Welch. Eu tenho dúvida agora, se é do... É de um dos dois, eu acho. Não, Acho é do Jack Peter Welch. Thiel, não? Não sei. Não lembro mais, só vou falar. Mas a frase é boa, né? A frase é boa. Mas, enfim, basicamente, cara, se o time não entender o porquê, não vai conseguir. Se não adianta ir goela abaixo, porque ou você pode conseguir, mas o esforço para fazer acontecer vai ser muito maior, entendeu? Total. E aí eu acho que
quando você, inclusive, constrói isso junto com o time, cara, você tem o time comprado ali com você, um ownership ali dessa entrega, sabe? Sim. E aí tem que ter essas escolhas. Eu acho que é sempre sobre ter prioridade não pode ser no plural, sabe? Tem que ser, a prioridade é essa e essa e essa. Cara, que legal isso aí que você falou. Prioridade não pode ser no plural. Bom, a gente está aqui em Campos para falar sobre estratégia com os membros do Bimaster, né? Que é aí do meu grupo de consultoria, que também aí tem um grupo de Mastermind, né? E uma das coisas que a gente elege, lá na empresa já tem 2 anos, é a prioridade de cada líder por trimestre. Ele tem uma. Cara, você tem que me entregar isso aqui esse trimestre. Ponto. Dentro de todas as coisas importantes da empresa, sempre tem uma mais importante, né? E aí a gente olhar sempre para esse cara, qual que é a coisa mais importante desse trimestre para você entregar, para a partir disso a sua marca crescer e você desenvolver mais a sua empresa, a sua marca, o seu negócio. Eu acho que esse é o processo principal que todo mundo deveria gastar tempo pensando. Qual é a minha única coisa? Um grande desafio que tem aí é de não, talvez, ter prioridades deles diferentes, que elas não se conectem, sabe? Entendi. Então, porque... Isso também é interessante. Porque as prioridades diferentes que não se conectem. Boa. Porque você vai ter, às vezes, o time de vendas, que é aumentar o volume de vendas, mas o time o CFO vai falar assim, cara, mas a gente não pode prejudicar a margem, não vamos dar desconto. E ele tem que trabalhar na margem. Então, assim, talvez faça mais sentido ter uma prioridade que conecte os dois estarem focados em aumentar a venda e por aquele trimestre, e depois os dois terem um equilíbrio de margem, sabe? Então, por isso que eu acho que essa sequência ela é importante para uma forma como... Não estou falando que eu sou perfeito nisso, mas eu acho que é uma forma como eu vejo que quando eu saio desse eixo, talvez é onde acontecem os conflitos do dia a dia. É onde o CFO não vai falar com o head de vendas, aí vai ter conflito entre eles, eu vou ter que entrar para separar. Então, acho que é um pouco de como a gente constrói essa narrativa de que os dois estão comprados no mesmo objetivo. Que os dois vão acordar e entender que, cara, a gente precisa resolver esse problema da empresa agora. Ao invés de dividir a pedra entre os dois, é uma pedra para os dois que estão no mesmo lugar. Eles têm esse mesmo destino em comum. Com rotas diferentes. Exato. E os dois vai ajudar, um vai vai remar do lado esquerdo, o outro vai remar do lado direito. Mas os dois estão remando na mesma direção, sabe? Eu acho que é um pouco diferente. Muito bom. Pra gente ir quase pro final, enfim, tá frio pra quem não sabe, né? A gente tá gravando em Campos do Jordão e tá ventando e tá frio, né? Uma pergunta, né? O que de fato, né? Eu tenho mais 2 perguntas finais, essa e mais uma. Mas essa eu acho que ela é importante pra mim mesmo. Eu quero saber mesmo. E o time, e bom, o pessoal de casa também eu acho. O que te fez, de verdade, começar a Lashlink? Que impacto que ela quer ter no Brasil? O que vocês querem fazer de verdade pelas pessoas, assim? Qual preocupação você olhou? Cara, tem ninguém se preocupando assim com as pessoas. Eu vou ser esse filho da mãe que eu vou resolver isso aqui. Então, o que eu percebi? Acho que eu comecei a me descobrir mais quando eu decidi finalizar a empresa anterior e tudo mais, fazer essa transição. Foi um processo de autoconhecimento depois de... né? Falei assim, cara, o que o Michel gosta? O Michel gosta de resolver problema. Tanto que na minha época de Vale, acho que era a nota mais alta na minha avaliação. Cara, resolução de problemas complexos e tudo mais era o que eu mais gostava de fazer. Só que eu resolvia um problema num nível muito pequeno, assim, porque era o meu dia a dia ali, sabe? Você teve uma carreira CLT na Vale. Eu tive uma carreira CLT na Vale. Legal. E aí, quando eu comecei a empreender, eu falei assim, cara, eu tô resolvendo um problema em escala. Tipo, feedbacks de pessoas que eu nem conheço falando que a gente está transformando a vida delas, entendeu? E aí, quando eu falei assim, cara, quando eu crio a Lashlink, que no final do dia, ela é um banco para um creator, para vocês, ela é um banco? É um banco, o dinheiro de vocês passa pela gente de alguma forma, né? E aí eu vejo que, até muito como eu falo com o pessoal, gente, saque não pode dar problema. O cara precisa tirar o dinheiro dele para ele pagar a conta dele. Você imagina você ir no banco, tirar o seu dinheiro e falar assim, opa, você não vai poder tirar. Sabe? Lógico que a gente tem que ter nosso processo de segurança e tudo mais. Mas então, assim, quando eu entendi que eu falei assim, cara, e esse é o momento uau do cara. Sabe? Porra, o cara tira o dinheiro na Lashlink e falou assim, cara, comprei um carro. Teve um cara que me pediu, Michel, me libera um limite maior aqui e tal para antecipar. Porque eu quero realizar meu sonho, comprar uma Porsche. Ele falou, comprou a Porsche, postou o Instagram. Falei, cara, a gente tá realizando um desejo do menino, cara, que queria fazer aquilo, cara. Não tem de errado, entendeu?
Então, quando a gente percebe que, cara, a gente impacta na vida das pessoas de uma forma de escala muito desproporcional, e aí não tô falando só do cara que é o creator, mas também do cara que aprende, porque diferente do mercado, a gente é uma das únicas plataformas que a gente atende o cara que compra. A gente não manda ele para você resolver o problema só com você. A gente tenta resolver o problema dele inteiro. Ele não tem conseguido acesso, queria entender alguma coisa aqui do curso. A gente endereça isso também. Isso acontece lá com a gente. E porque a gente preocupa com o cara que está comprando também, sabe? Porque ele tem que ter tido uma transformação. A gente preocupa com o cara que não teve o acesso, que não conseguiu completar o curso, ou que não conseguiu ter acesso ao grupo que ele precisava, como a gente tem um diferencial grande também. Então, assim, essa preocupação com o usuário, eu acho que é muito do que a gente estava falando do Steve Jobs, é um vídeo que ele fala muito bem. Quando chega um desenvolvedor para ele, fala assim, o que a gente vai fazer com o framework Java, não sei o que a gente desenvolveu dentro de casa? Ele fala assim, cara, a gente não tem que se preocupar com o que a gente tem dentro de casa para vender. A gente tem que preocupar com o que o nosso usuário precisa e construir algo para ele. Então, assim, cara, sentar do lado da cadeirinha, da mesma forma que eu sentava na cadeirinha lá na Vale e na mineração com o meu usuário final, e saber que eu impactei nele depois, é o que me move. E fazer isso em escala, a LastLink é algo assim, é um prazer ilimitado, sabe? A LastLink existe então para capacitar, talvez para aumentar o nível de resultado das pessoas, para capacitar elas para que elas consigam realizar os seus sonhos e terem o seu dinheiro de forma segura e realmente um carinho com as pessoas como pessoas, né? Sim. Porque eu acho que você traz muito isso do seu background também, né? Ver as pessoas, né? Atrás do número. Sim, cara, eu venho aqui num evento de vocês, venho em outros eventos, cara, a galera fala, Ashley, pô, legal, cara, pô, já usei, já comprei de coisa, sabe? Então, cara, isso pra mim legal. Me traz muita felicidade. Lógico que a gente cada vez quer mais e trazer mais impacto em cima disso, sabe? Por exemplo, agora com a IA, a gente está entendendo cada vez mais como a gente pode impactar o cara que quer, às vezes, comprar um conteúdo e entender ele de uma outra forma, sabe? Não necessariamente seguir só por um vídeo, transformar ele num podcast. Então, assim, é o que a gente quer cada vez. Legal, cara. Que maneiro. É personificar para o cara que está consumindo a conta. Muito bom. Uma última pergunta pra gente terminar aqui o nosso Master Talks no frio, né? O time tá aqui gravando, porra, você vai morrer aí, irmão. Cara, o baiano ali, coitado, já... É baiano, cara, com 12 graus, vai morrer, cara. Aí tá a sensação térmica de menos 30. Coitado. Vamos lá. Essa última questão pra mim, eu acho que não é pra mim, é pro público. De tudo que você viveu, cara, você já vendeu empresas, eu nunca vendi uma empresa, eu já quebrei 3 empresas, mas eu não vendi elas, né? De tudo que você viveu até hoje, né? Você hoje é o CEO da LastLink, uma empresa que agora está passando por um crescimento muito grande, né? Que a gente não pode liberar aqui ainda para a audiência ouvir, mas enfim, vai ter uma alavancagem muito grande agora. Qual conselho que você sempre trouxe no seu coração? Bom, você é pai de família, é filha tem a sua Olivia agora, que é a sua bebê de 3 meses, a sua esposa e tal. Durante toda essa vida, nos últimos 40 anos, cara, tem um ponto, tem alguma coisa, tem um conselho, ou tem um misto de conselhos que leva a que você daria para qualquer dono de empresa e dono de marca até hoje, né, que está posicionando a sua empresa, está criando a sua marca. Qual é a coisa mais importante para você que sempre volta na sua vida? Cara, uma coisa que mesmo a Boom, LastLink, em todas elas eu acreditei mais do que as pessoas que estavam em volta de mim. Então, assim, na minha época da Boom, eu fui buscar uma mentoria com algumas pessoas. Eu tinha várias pessoas que talvez fossem referência pra mim. E elas falaram assim, cara, não mexe com isso não, cara. Jura? Sim, cara, não mexe com isso não sei o quê. O mercado já está muito competitivo. Até que não era, o problema não era esse, era assim, é um negócio muito complexo, vocês não vão conseguir manter isso por muito tempo. A gente manteve por 3 anos um negócio que, teoricamente, não iríamos manter por muito tempo, sabe, E foi um negócio que mudou minha vida. Eu poderia me preocupar só em viver de investimento e tudo mais, mas, cara, eu não paro ali, sabe? A LastLink é a mesma coisa. Quando eu fui lançar a LastLink, não, mas você tá entrando no mercado que já tem um tubarão. Eu falei, cara, mas não é um mercado que ele vai dominar sozinho, é um mercado que demanda uma inovação, não só do ponto de vista de tecnologia, mas um pouco de transformação desse público, sabe? Então, assim, de entender o que eles precisam na ponta ali,
por exemplo, muito do que a gente começou a trazer dessas inovações, o cara não precisa só de um curso gravado, ele quer ter interação com o público, porque as pessoas não compram só conteúdo do William. Jamais. As pessoas estão aqui não é só para ouvir seu conteúdo, tem muitos deles já sabem, talvez, quase tudo que você já falou, mas eles querem ter acesso a você, para chegar aqui e falar assim, cara, isso aqui e aquilo, deixa eu te contar o que você fez por mim. Às vezes as pessoas chegam e vão falar igual a gente viu, pô, cara, você mudou minha vida. O Cris ali, né, porra, é isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim, as pessoas, acho que uma coisa que eu tenho para mim é assim, cara, eu acredito em mim mais do que os outros. E lógico que hoje, graças a Deus, muitas pessoas acreditam em mim, mas assim, você tem que acreditar mais, você tem que acreditar mais em você e o principal, se você pode visualizar aquilo, você pode fazer. Eu tinha muito isso do Arnold, né? Ele falava muito isso na época que eu era fisiculturista. Ele falava, se você pode visualizar, você pode fazer, né? Você só tem que descobrir o como. Sim. E eu acho que esse ponto que você trouxe me tocou muito, né? Pessoalmente falando, porque quando eu fui para Alphaville, já tem 6 anos quase, eu fui para lá e não tinha onde morar, né? E eu comecei morando na casa de um amigo meu em troco de limpar o apartamento e fazer a comida para pagar o aluguel, porque eu não tinha como pagar o aluguel. Eu pagava aluguel limpando banheiro, porra, e tá ótimo, tava feliz da vida e trabalhando muito, aí começou a dar certas coisas, a empresa começou a acontecer, a Autêntica nasceu e começou a funcionar, né? E é isso mesmo, é acreditar quando ninguém tá vendo, né? E continuar acreditando mesmo depois que alguns já vejam um pouco, eles ainda não estão vendo a obra final que tá só dentro do seu coração, que Deus colocou isso lá dentro de alguma forma, né? Então é a vocação pessoal de cada um, né? E na jornada também, cara, não existe ninguém que sabe mais do que você da sua empresa. Isso aí. Sabe, não adianta, conselhos são sempre importantes, você tem que absorver e entender se faz sentido, mas é só você que está construindo a Autêntica nesse momento, com essas pessoas, nesse estágio que vocês estão, entendeu? Então você que vai saber melhores decisões no final. É isso mesmo, se isso é verdade. Eu tenho minha esposa que é a CEO hoje do negócio, ela tá por dentro de tudo, mas ela vê muito, hoje a minha empresa existe por causa dela, né? Porque ela é muito executora, tá? Sim, no seu caso é você e ela, mas eu falo assim, mas a visão de fato de todo, o maior consultor que você chame, tá na minha cabeça. Exato. É isso aí, maneiro. Isso aí, Michel, muito obrigado, cara. Obrigado a você. Obrigado, quer deixar uma mensagem final aí pro público aí? O charuto você vai degustar ali comigo agora, ali, mas uma ser estragada, mas ali no calor ali. Cara, eu acho que assim, nem sempre você tem que escolher as coisas mais gostosas, sabe? Eu acho que isso aí é muito clichê do que você quer fazer, mas você consegue escolher as coisas que você vai conseguir ter um impacto maior. E assim, uma coisa que eu aprendi também dentro da Lashlink, principalmente, e empreendendo e tudo mais, é que, cara, você vai achar um lugar na empresa que você vai ter um impacto muito maior, sabe? E aquilo que eu quero dizer, que, cara, você não precisa aprender tudo, sabe? Sim. Mas você precisa entender minimamente de tudo, sabe? Pra você não ser enganado, obviamente. E cara, você precisa encontrar um lugar que você vai ser feliz na empresa. Maneiro. Sabe? Maneiro. Por mais que você faça algo que você não goste em vários momentos e tomar várias decisões, mas de modo geral você precisa estar feliz na empresa para você sustentar a jornada, porque não é um sprint, é uma maratona. É isso aí. Maneiro. Obrigado, cara. Beleza? Valeu. Prazer. Tamo junto. Vamos se esquentar agora pra gente não morrer de frio. Tamo junto. Até o próximo episódio. Foi o nosso primeiro episódio aqui. Foi bacana. Foi, entre aspas, né? Cara, vamos fazer? Vamos. Então, deixa o seu comentário. Deixa outras pessoas que você quer que eu traga aqui. Eu tenho muitas conexões, temas que você quer ouvir, perguntas que você gostaria de ter ouvido que eu não citei, pra gente construir isso juntos aqui, este programa. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like, comentário e se inscreva no canal.